que na verdade é do Salmo 85. É uma expressão do coração de um povo que olha para o seu passado, olha para as realidades de sua vida, de sua história, e porque acredita, sobretudo, nesse Deus que vem para libertar, coloca a sua confiança nele. Esse é o Salmo 85. Eu queria que nós partilhássemos a partir daí também dessa meditação do tema do Cerco de Jericó que nos é proposta no início desse ano. Aí a gente vai aprender com os nossos irmãos a cantar essa oração. A glória do Senhor habitará em nossa vida. Habitará em nossa vida. Vamos cantar juntos com eles? A glória do Senhor. A glória do Senhor habitará em nossa em vida. nossa vida. Habitará. Em nossa vida. Em nossa vida. Agora todos nós podemos cantar. Vamos tentar juntos? A glória do Senhor habitará em nossa vida. Em nossa vida. Habitará. Habitará Em nossa vida. Essa semana, os irmãos, alguém na verdade, nos deu a notícia de que o forro da arquibancada começou a cair diante das chuvas. E às vezes a gente faz, todos os reparos necessários, possíveis, mas vem as intempéries da vida, da realidade, e nos desassolam. Então desculpe os irmãos aí que estão em cima, mas pode ser que se chover, vai chover em vocês, Então a gente vai dando um jeitinho, mas pelo jeito a chuva cessou, para te dar a graça de chegar até aqui. Alguém me disse assim: padre, não vai ser qualquer tempestadezinha que vai nos tirar de Deus. Amém? É isso mesmo, Não pode ser qualquer tempestadezinha, porque essa é a chuva, mas existem tantas outras, que podem nos colar na cama. Ah não, choveu, eu não vou para a missa. Então no domingo, quando tiver aquela chuva gostosa, você lembra, não, eu tenho que levantar e ir para a missa. Não é só porque é o cerco, não, mas é porque eu amo o Senhor. É só uma exortação necessária às vezes para nós. Mas eu queria partir da restauração, da reconstrução. O povo de Deus, ele sempre olhou para o seu passado, ele sempre foi capaz de fazer memória, e por causa disso ele reconstruiu, ele refez-se. Tanto é que nosso Senhor, quando ele institui a Eucaristia, ele diz: fazer isto em memória de mim. A palavra fazer memória em grego quer dizer zikaron, é um atualizar profundo da graça, da presença. Eu queria nos convidar a nós olharmos pela parte da Escritura para o passado, e aí você olha para o teu. Porque aquele e aquela que fica prisioneiro do seu passado, ou quer desprezá-lo, ou quer ignorá-lo, está perdendo forças. E uma força muito concreta que faz nos viver o hoje em nossa vida, que concede-nos pela graça de Deus a capacidade de viver bem hoje, o agora da nossa vida. Quem nós somos? Nós somos aquilo que a nossa história, a nossa vida foi nos construindo. Então não dá para desprezar o passado. O povo de Deus, ele olha para o tempo de prisão, ele olha para o tempo em que ele sofreu, ele olha para o tempo que ele foi exilado,
e ele coloca a sua esperança no Senhor. E ele canta: a glória do Senhor vai habitar. Acompanhado a esse salmista, acontece ao mesmo tempo histórico a profecia de Ageu, onde o Senhor faz uma promessa dizendo que a construção do templo, da casa dele, que tinha se quebrado pelas guerras, todas as vezes que Israel foi invadido, o templo foi destruído a sua identidade, muito de si. E o Senhor fez uma promessa que ele iria restaurar, e a glória do novo templo seria muito maior. Eu posso ter uma atitude diante do meu passado, de olhar para as rachaduras da nossa vida. O pessimista diz: não tem jeito mesmo. Aqueles que são pessimistas vão pensar: olha, tá vendo? Caiu de novo, não tem jeito. Nós não vamos conseguir. É assim mesmo, toca a bola, vamos seguir adiante, vamos conviver com as rachaduras, vamos conviver com o telhado quebrado, vamos conviver. Aquele que é indiferente passa, olha, tá molhando, não sou eu? Tanto faz. E existem pessoas que vão adquirindo essa indiferença diante da vida. Não sou eu? Eu não me importo. Não é comigo? Tanto fez como faz. Já com o outro, deixa ele. Esse é o indiferente. E muitas vezes a indiferença é uma estrutura que as pessoas vão adquirindo para sobreviver e que afastam os outros dele e dela. Mas aquele que tem uma fé firmada no Senhor é capaz de escutar o que ele tem a dizer. Aquele que tem uma fé firmada no Senhor pode fazer a memória tanto do passado, enxergar no presente essa mesma graça com visão de futuro. Esse cerco nós somos chamados a meditar sobre a glória de Deus, tudo para a glória de Deus Pai. A palavra em Filipenses, o hino cristológico, um dos mais belos hinos paulino, vai compor uma melodia, um canto, chamado de hino porque é um canto da comunidade ao Cristo, mas ao Cristo que é encarnado no amor comunitário, eu poderia dizer assim, a Cristo presente no amor entre os irmãos, porque a palavra anterior, Filipenses começa dizendo, se me é possível alguma consolação, alguma ternura, e vai convocando aquela comunidade de Filipe a amar. E é nesse amor que reside a presença do Cristo. Hoje a primeira leitura, em suma, vai dizer: eu amo a Deus e eu amo o meu irmão. E essa convocação é a manifestação da glória de Deus, porque Deus mesmo está presente quando o amor se cumpre, porque tudo é para Deus, para o Pai. Olha a liturgia da missa. Um dos momentos ápices da missa é quando o sacerdote toma o corpo de Cristo, toma o sangue no cálice, ele ergue. É muito comum os padres, depois presta atenção na hora do ofertório. Na hora do ofertório, o padre ele eleva geralmente a uma meia altura a patena, porque ali é pão e é vinho, a meia altura o cálice. Na hora da consagração é muito comum ele elevar a altura dos olhos, porque é o Cristo que se faz presente. Naquele instante o sacerdote é Cristo para nós, ele é a presença do próprio Cristo. Mas depois, no final da doxologia completa, ele eleva mais alto, acima da sua cabeça, e começa por Cristo, não é isso? Vamos comigo? Agora você pode. É só o padre que reza, mas vamos lá, te convido. Por Cristo, em Cristo. A vós o quê? A quem? Não, a vós a quem? Deus Pai. Por Cristo, eu elevo ao Pai o meu canto, o meu hino de louvor, a minha vida. Toda Santa Missa é uma convocação ao Pai. É ao Pai que nós rezamos, por meio de Cristo, na ação do Espírito.
A Santa Missa é uma ação trinitária, é um mistério trinitário, mas o louvor é ao Pai. Desde toda a eternidade o Filho glorificava o Pai, e São João diz isso quando ele repete as palavras de Jesus: Pai, glorifica-me, como eu te glorifiquei desde o princípio. O Cristo glorificava o Pai glorificava o Cristo. E na ação trinitária, essa glória se manifestava. Mas olha que coisa mais linda, essa glória não cabia-se nas pessoas da Trindade. Deus criou o homem para poder ver essa glória, para poder participar dessa glória, para poder contemplar essa glória. Na criação, a glória acontece na obra do criado. Pá, vê-se, o faça-se, ali estava a glória de Deus. Se a gente toma as palavras, o texto que é bem conhecido, e na quaresma a gente caminha com Moisés no deserto, o que acontecia? A coluna de fogo ou de nuvem andava à frente. E quando Deus queria falar com Moisés, a glória de Deus enchia o acampamento. Já ouviram isso na Escritura? Acredito que já ouviu. A glória de Deus enchia aquele lugar, ao ponto de que um dia Moisés ficou com o rosto glorificado. Isso se repete com os discípulos no Tabor, quando olham para o rosto de Cristo e Ele está glorificado. A glória de Deus vai acompanhando a história. E por que nós não bebemos dessa glória de Deus? Eu queria apontar para nós, e desculpa fazê-lo, mas é preciso. Quando eu peço desculpa, não porque eu não deva fazer, mas é porque eu não quero acusar ninguém, não é na tentativa de apontar o dedo para ninguém, mas é olhando para a minha vida, para a nossa vida humana. O egoísmo, o pecado do orgulho, do egoísmo, ele rouba a glória de Deus. Por quê? Porque quando eu sou egoísta, acontece comigo um ensimismar-se. Que palavra é essa? É um olhar para si. Mas um olhar para si muitas vezes no sentido de parar, que me paralisa. Não na capacidade de me perceber, porque tem momentos que eu preciso me perceber, eu preciso me enxergar, eu preciso tomar consciência de quem eu sou. Mas eu estou falando num olhar de egoísmo, porque é para mim o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu idealizo. E esse fechamento rouba a minha capacidade de perceber a glória de Deus. A glória de Deus, deixa eu te contar uma coisa, vai acontecer você vendo ou não, ela está aqui. Você tendo fé ou não, porque não depende de você. Bobo de você pensar que alguma graça depende de você. Trouxa é aquele que pensa, a não ser a decisão da liberdade em querer Deus e buscar a Deus. Isso sim pertence a você, porque Deus te fez livre. Mas você acreditando ou não, a glória dele está aqui. Você tendo fé ou não, a glória dele se faz sentir. Você dando ou não glória a Deus, a glória é de Deus. Em cada Eucaristia se dá glória ao Pai, no Cristo, na força do Espírito Santo. Antes do Padre continuar, vamos cantar de novo, para a gente aprender? A glória do Senhor habitará em minha vida. Habitará em minha vida. O
Os nossos irmãos da arquibancada queriam ouvir só vocês. Vocês estão meio prejudicados com essas rachaduras e essa chuva. Canta para o povo aqui embaixo, vamos lá, com o ministério. A glória, só eles. A glória do Senhor. Solta a voz. Habitará em nossa história. Nossa história. Habitará. Em nossa história. Em nossa história. Qual que é a pedagogia de Deus para nós nesse cerco? Olha aqui para o Padre, eu quero olhar para você e dizer: Deus nos trouxe aqui porque Ele quer caminhar na nossa história. Ele quer caminhar nos escombros, nas casas rachadas, nas trincas da nossa vida. Está disposto? Ao longo desses dias de cerco, todas as vezes que você vir aqui, Ele vai caminhar. Quando você voltar para casa, Ele vai estar caminhando, porque a glória dele não depende de você. Mas se você tiver fé e for capaz de olhar para o passado para encontrar um significado, você será capaz de, com a graça de Deus, presta atenção, permitir a restauração que o Senhor quer realizar na sua vida. Quando o Senhor nos convoca a dar glória a Deus, a glorificá-lo, nada mais é do que verdadeiramente permitir que Ele restaure as nossas vidas, porque uma vez restaurados, a obra vai ser plena. E entenda, irmão, com um olhar agora de otimismo, de alegria, Ele sempre tem algo a fazer, porque nós não estamos prontos. Se tivéssemos prontos, a gente estaria morto. Vamos lembrar, o pessimista olha, eu vou olhar para essas rachaduras, é assim mesmo, vamos acostumar. O indiferente, não é comigo, tanto faz. Mas aquele que é capaz de, o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar. Entendam, eu não estou pedindo para você colocar os seus olhos nas rachaduras, nas feridas e na dor, porque isso é muito injusto até. E parece até desanima qualquer um. Mas Deus não fez, e porque Ele fez, Ele continua fazendo. Porque Ele restaura, Ele continua restaurando. Porque Ele já fez milagres, Ele vai fazer um ainda maior. Porque a glória dele vai ser manifestada. E entenda, de repente a nossa vida vai ser glorificada no Senhor. E aqui é um grande desafio, porque um dos momentos ápices da glória de Cristo foi a cruz. Mas em outro momento foi a ressurreição. E depois a sua ascensão. Ele foi glorificado, elevado, ele se elevou ao céu, né? Porque ele vai com a sua própria força, porque ele é Deus, porque verdadeiramente ele é Deus. Amados irmãos e irmãs, a obra de nosso Senhor, ela é concreta. Deus nos chama e desejo a você perseverança, não nesse cerco, mas na vida. A gente tem muito esse espírito. Eu estou aqui na Nova Aliança há muito tempo. Primeiro cerco do ano cheio, né? Agora há pouco começou a chover. O pensamento de todo missionário é: será que o povo vai vir? Vem. Porque a gente tem um desejo de perseverança. Começar é um grande desafio. Perseverar é o segredo. E perseverar não é chegar ao final desse cerco. Será chegar ao final do ano e encontrar a restauração que o Senhor promete em nossas vidas. Encontrar a graça de Deus que Ele deseja realizar em nossas vidas. E às vezes vai demorar tempo para a gente escutar o que Deus quer nos falar. E às vezes pode ser num momento não tão bom como a gente pensa, não tão amado como a gente espera, mas às vezes num momento difícil, Deus manifesta a glória dEle. No momento, às vezes, que eu penso: meu Deus, eu queria era ser carregado, e está lá o Senhor me carregando, me ajudando.
porque Ele quer restaurar a nossa história, a nossa vida, nosso coração. Eu acho que o sonho de todo filho, penso eu acredito que isso faz parte da filiação divina. Não é ser elogiado pelo pai ou reconhecido, mas é ter o seu pai olhando para si, olhando para a sua vida e dizendo: é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Acho que não tem pai que não quer o melhor para o filho, não é verdade? E mesmo que exista essas rachaduras, esses equívocos, na verdade são feridas que podem existir de fato, histórias marcadas. Quando eu saí da casa dos meus pais para entrar na comunidade Nova Aliança, eu escutei deles que eu era uma decepção. E por muitos anos, essa palavra, ela permeava meu coração. E em tudo que eu ia fazer, eu pensava: eu preciso ser o melhor, porque eu não posso decepcionar, porque eu já decepcionei. E o mais, assim, difícil olhar é que eu decepcionei. Eu decepcionei a Deus, eu decepcionei os irmãos, eu já machuquei, fui machucado. E a vida comunitária, ela tem esses embates, né? Porque nós não somos perfeitos, mas nós queremos amar a Deus. E a decepção, né? Ela faz parte. A gente se decepciona. E aí a gente tem que ter atitudes: o pessimista, o indiferente e aquele que enxerga, né? Graças a Deus, a gente foi caminhando. E como vocês sabem, papai faleceu, eu fui cuidar dele. E eu tive essa graça de poder ficar os últimos dias da minha vida. Meu pai foi internado em casa. E os últimos 17 dias da vida dele, eu estive com ele a todo instante, a todo momento, dia e noite. E foram momentos únicos, né? Ele perdeu a capacidade de ficar em pé, e isso foi difícil para ele. Teve uma hora que ele dizia: Rafael, me põe em pé. E eu: pai, eu não consigo. E aí ele me chamou assim: vem aqui perto. Aí eu cheguei, aí ele me bateu na cara, com a pouca força que ainda lhe sobrava. E aí eu comecei a rir, e ele: não ri, e me deu um soco. E eu olhei, eu segurei, né, aquilo, porque foi cômico. E eu: meu Deus, como eu vou dizer para ele que ele não vai andar mais, que ele não vai conseguir ficar em pé? E aí a gente encontra força, né? E aí as madrugadas foram longas, eu não sei se vocês conseguem imaginar, longas, quem já cuidou sabe, foram longas, parece que intermináveis, né? E aí eu segurava nas mãos dele e agradecia ao Pai pela minha história, pela minha vida, né? Quando ele já perdeu a consciência e já não tinha mais consciência, né? Por causa da dor e por causa da medicação, na frente assim tinha um baú onde estava a cama dele. Aí a gente começou a abrir, porque a gente não tinha o que fazer. A gente foi ver nossa história, né? As nossas fotos do passado, eu e minhas irmãs, né? Era engraçado que a gente falava assim: você era o mais inteligente. A minha irmã caçula sempre fica tentando puxar, aí a mais velha sempre fala: mas vocês tiraram o primeiro lugar. E sempre, gente, a minha irmã caçula era primeiro lugar em todos os semestres, anos. Eu ficava sempre em terceiro. É sério. E a outra falava: eu tô lá esquecida lá atrás. E a gente ficava brincando um com o outro. E fomos fazendo memória da nossa vida, das coisas do passado. Encontrei tantas coisas que papai e minha mãe guardaram, enfim. Mas a experiência forte de uma mão que me segurava, na verdade era eu que segurava. E tinha que entender que era Deus agindo e realizando. Mas onde eu quero chegar? No dia que a gente foi enterrar meu pai, ele faleceu. E os amigos dele começaram a chegar. No velório do meu pai, eu fui atender confissão dos amigos dele. Eu fiquei pensando assim: meu Deus, aonde está a minha vida, né? E aí um chegou assim: padre, me atende, porque eu quero comungar na missa. Eu celebrei a missa de corpo presente do meu pai, graças a Deus. A gente encontra força. Eu tinha feito da minha mãe, e eu celebrei a mesma missa, porque eles morreram na mesma festa litúrgica, dia de Cristo Rei.
Minha mãe morreu dia 22 de novembro, meu pai morreu... Não, minha mãe morreu 23, meu pai morreu 22, isso. Mas os dois morreram sábado, festa de Cristo Rei, véspera. Diz que o amor procura o amor, né? Então é mais ou menos isso. Um dia eu vou pregar sobre matrimônio a partir do amor deles. Mas... E aí começaram a chegar os amigos dele. E eles sempre diziam palavras semelhantes. Você não sabe da alegria que seu pai tinha de você ser padre. Aí eu, é mesmo? Ele nunca me falou. Aí vinha outro, seu pai era tão feliz quando você foi para a África e você desbravava o mundo e ele falava, ele contava de você. Pois bem, para mim ele nunca disse. Porque eu estava parado lá atrás. Você é uma decepção. E eu não sou isso. Na verdade, a minha vida é um sinal da glória de Deus para minha família, para os meus irmãos de comunidade, para a igreja, para onde eu estiver. Quer eu queira ou não. E eu quero dizer isso para você também. Mesmo que lhe custe, a sua vida é para a glória de Deus. É um sinal visível da glória de Deus. Nós nascemos para viver como Cristo, para nos cristificar. E Cristo deu glória ao Pai. A nossa vida é para isso. Por isso que quando eu amo o irmão, e aí as palavras de São João ganham força. Hoje, quando eu amo a Deus, quando eu amo o irmão, eu estou glorificando, eu estou dando glórias a Deus. No menor ou no maior dos gestos, eu estou glorificando a Deus. Se existe amor envolvido, se existe fé, se existe sinceridade, eu quero pedir ao Espírito Santo que te ajude a resgatar a força que você acha que você nem tem dentro de você. Porque você vai precisar dela essa semana para restaurar a sua vida, começar esse processo. Uns vão começar de onde pararam. Outros vai ser um início mesmo, não tem problema. Mas está todo mundo tendo a vida restaurada. Olha que coisa bonita. Seja o irmão da direita ou da esquerda, fala isso para ele que ele precisa ouvir. Está todo mundo tendo a vida restaurada. Se quiser, entende? Tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Nós estamos todos no caminho.